Bom dia, que Deus esteja abençoando você. Espero que tenha tido uma noite agradável, uma noite de descanso e já amanheceu uma semana gostosa para ver um céu lindo, um sol muito quente. Já estou um tempo aqui meditando a palavra do Senhor, fazendo minha devocional e queria continuar compartilhar com você sobre Jeremias 18, quando Deus fala sobre o vaso do oleiro. Continuando aquela mensagem que eu deixei ontem, que fala que quando Deus fala no vaso do oleiro, dispõe-te, desce à casa do oleiro, Deus fala com o profeta, dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá eu vou te dar as instruções, o que eu vou fazer com Israel, acerca da restauração, daquilo que eu quero que o meu povo faça. E o profeta desceu até a casa do oleiro e viu o oleiro pegando barro, amassando sobre a roda, moldando o barro até fazer um vaso bonito. Uma coisa que me chamou a atenção hoje é que quando um vaso ele termina, o oleiro quando termina de processar o vaso, a ideia que ele tinha na cabeça, não está pronto. O vaso vai para a segunda etapa, que é o forno. Ele passa pelo fogo e ali ele vai ser provado. Se rachar é que ainda não ficou bom, mas se o vaso passa pela prova do fogo, onde a massa ela é assada até ela ficar intacta. E muitas vezes o vaso, quando ele passa pelo fogo, às vezes aparecem umas trincas. E para muitas pessoas, às vezes, para aproveitar aquele trabalho que ele gastou fazendo o vaso e não jogar fora, muitas vezes, o que acontece? Há certos oleiros que passam o tipo de uma cera nas trincas e depois pinta. Quem vai ver o vaso pronto não vai ver nada, vai achar lindo e maravilhoso. Mas geralmente no mercado dos vasos, quando a pessoa conhece e quer saber se o vaso realmente ele é intacto, não tem trincas, ele coloca o vaso sobre a luz, sobre o sol. Nada fica escondido com a luz, com o sol. E ele levantando o vaso sobre o sol. Se tiver trinca, se tiver cera no meio, o que ele vai fazer? Ele vai ver a veia lá que está rachada. Ele fala, esse vaso não está intacto, porque está com cera. E eu quero um vaso sem cera. Daí vem a palavra sinceridade. Ou seja, nós temos que ser sinceros, ou seja, sem rachaduras, sem marcas escondidas por uma camada de tinta. As nossas atitudes têm que ser sinceras, porque a gente pode enganar muitas pessoas, mas a Deus a gente não engana, porque Ele é a luz da justiça, Ele é a luz da verdade. E quando nós nos chegamos à presença do Senhor, a luz dele brilha. Ele consegue ver em nós se nós estamos sendo sinceros ou se nós estamos com rachaduras. Mas mesmo assim Ele não castiga a gente, porque Ele é um oleiro dedicado. O que Ele faz? Além de Ele criar o vaso, só Ele tem o poder de restaurar, de modificar. Muitas vezes Ele quebra um vaso de novo, Ele quebra a nossa vida, não por causa que Ele está nos castigando, porque Ele quer nos moldar, Ele quer nos restaurar, para que sejamos como Ele quer, um vaso sincero, um vaso íntegro, um vaso puro. Se a gente for ver no dia a dia, quantas coisas quebram a nossa vida, né? Às vezes o estresse, às vezes um mau relacionamento, às vezes questões financeiras, vem e quebram a nossa integridade. Até essa pandemia, quantos vasos foram quebrados, né? Até dentro da própria igreja. Muitas vezes você vê pessoas dentro da igreja, temem ao Senhor, servem ao Senhor, mas estão com aquela máscara por cima, escondendo as rachaduras que o dia a dia causou na vida dela. Mas quando essa pessoa, quando eu ou você estamos com essas rachaduras, escondidas por uma máscara, por uma camada, nos rendemos aos pés do oleiro e fala, Senhor, restaura-me, cura-me,
muda a minha vida. O oleiro, ele vem, ele muda, não para nos castigar, porque o Pai ama aquele, ele corrige aquele que ele ama. Deus é amor, mas Deus é disciplina, Deus é justiça. E muitas vezes Deus permite que coisas aconteçam na nossa vida, até o ponto de falar, não aguento mais, Senhor, chega, restaura-me, cura-me. E Ele vem com todo o seu carinho, com suas mãos milagrosas. Toca aonde precisa ser tocado, tira toda a cera, coloca o barro e restaura a nossa vida. E nos faz um vaso de honra para que sejamos úteis, para que não vaze a graça, a glória dele através das nossas vidas. E assim nós seremos uma pessoa totalmente íntegra. Deus enche o vaso não para vazar, por isso que ele restaura, porque quando somos usados por Deus, é para que a gente possa transbordar da presença dele. E que esse dia então fique gravado no seu coração, que você seja um vaso de honra, sem cera, sem fingimento, mas que você seja autêntico, para que na hora que você for colocado perante a luz da verdade, da justiça, você não tenha rachaduras e você seja íntegro, para que você não vaze pelos lados, mas que você transborde da presença, da graça do Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia e que essa mensagem fique gravada no seu coração. Deus te abençoe. Seja um vaso de honra.